A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso onde Deus tem preparado neste sábado, culto do Jardim Paulista. Nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Nosso querido irmão Paulinho pregou pela guia do Espírito Santo. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas e de todos os movimentos da terra. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Comentem, né? Se essa palavra falou com a tua alma. Porque com a minha, com certeza, ela falou. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Capítulo 2, vamos ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. A irmãzinha disse que não era bom ela examinar o ouvidinho da filhinha dela, irmãos. É bom ela ir no médico sim, porque pode ter coisa fácil e ela pode recuperar o ouvido. E depois, se ela crescer assim no futuro, ela pode acusar o irmão de omissão perante a lei. Então era bom dar uma examinada assim no ouvido, sim. Me perdoa falar, irmã, sem abater a irmã, mas
Era bom a irmã examinar o vidinho também. Nós tínhamos um irmão que ele tinha um tumor benigno, e ele não foi no médico. E o tumor ele tirava benigno, mas o tumor matou ele, porque cresceu. Então, se fosse na irmã, a irmã podia esperar até o fim. Mas se é na tua filha, você tem a responsabilidade de cuidar dela. Tá certo, irmão? Vamos ler então. A irmã não se abate, não, pelo amor de Deus. Vamos ler então, irmãos, Tiago 2, do versículo 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem em vão, queres tu saber? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando apareceu sobre o altar do seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Por que ela fez a boa obra aqui? A meretriz não foi justificada pelas obras, como recolheu o emissário e os despediu por outro caminho? Quem fez ela fazer a boa obra? Foi a fé. A fé faz as boas obras. E as boas obras também colaboram com a fé. Com a fé da consciência, da culpa, ou da inocência, ou das acusações por defeitos, ou as virtudes e a alegria, o contentamento e o otimismo e a fé que nos advém das boas obras também. A fé não é sozinha. A fé é um complemento das boas obras. Se a pessoa tem fé, ele tem boas obras. Se ele tem boas obras, é porque ele tem fé. A maioria das pessoas não quer ter as boas obras, quer ser salva pela fé. Porque ouviu dizer Abraão que creu, isso lhe foi imputado como justiça. Depois Deus provou ele. Ele creu, mas depois ele foi submetido à obra. Ele creu, e na hora que ele foi sacrificar o seu filho, ele mostrou que ele tinha fé e tinha obras também. Dá certo, irmãos?
Não vai atrás que só crê em Jesus, que só crê e que for batizado será salvo. O batismo é um primeiro passo, é uma consagração, é um concerto, é um trato, é um voto de fidelidade, de amor. É um casamento que não pode ser destituído, nem desfeito, nem com a vida e nem com a morte. Porque um casamento humano, a morte desfaz, mas assim também como o pecado desfaz esse casamento, também, irmãos, o pecado, incompatibilidade, também desfaz o casamento humano. Então, irmãos, são duas coisas que nós temos que ter no coração: o testemunho e a obra. Muitos confundem também que vem como quiser, vem como estiver, pecador, pecadora, adúltero, prostituta, profim. Hoje nós estávamos falando, não sei quem me falou, que tinha um cangaceiro na vida, acho que foi, que tinha um cangaceiro, um parente cangaceiro. Eu conheci irmão cangaceiro. Ele era cangaceiro, criminoso. E o Senhor chamou ele. Ele é cooperador revestido do Espírito Santo. Ele crê no Senhor Jesus e continua cangaceiro. O que vocês acham? Será que essa explicação é suficiente? Ele ia para o inferno, mas ele creu no Senhor. Ele foi aconselhado, não volte para lá. Mas ele disse que Deus mandou ele lá evangelizar os cangaceiros amigos dele. E lá, acho que ele tinha algum mataram ele por vingança. Mataram o irmão. Foi lá de novo. Fuja de onde você saiu. Fuja dos lugares que você frequentava. Troque de amizade. Troca de lugares, de procedimentos. Trocas de bebida. De vez de beber cachaça, beba água. Beba limonada, laranjada. Agora todo mundo está receitando de manhã. O que estão receitando de manhã? Cura tudo, até calo inflamado. Você põe um copo d'água e meio limão galego. Cura tudo. Mas não precisa nem pôr o limão. Beba água em vez da pinga. Beba água em vez da cerveja. Beba água em vez de encher a cara de vinho. E você vai ver que saúde que você vai ter, em espírito e em verdade. Você tem fé nesta palavra? Dá um glória a Deus. A fé vai fazer a obra que precisa fazer. A fé vai trazer as boas obras. Como que eu tenho fé se eu não tenho boas obras? Eu não tenho fé. Eu tenho fé na cura. Tenho fé nos milagres. Tenho fé que Deus me dá vida. Tenho fé que Deus vai me dar vida eterna. E nem tenho fé que Deus vai me libertar dos pecados, das mazelas, das imundícies, da maldade, de toda a concupiscência. Eu não tenho fé. Minha fé não alcança, então eu continuo como está. Dá um glória a Deus. Deus vai dar fé suficiente para quem estiver ouvindo esta palavra, clamar e Deus libertar ele dos vícios desta vida. Se você não for liberto é porque você não quer. Você não quer ser liberto. Porque a palavra tem poder de abrir porta
tem poder de dar gasolina, suprir a necessidade, fazer tudo o que precisa, menos não tem poder de te dar as boas obras. Se o final da fé é as boas obras, se o começo da fé é as boas obras, inicia com as boas obras, a graça de Deus, e se inicia como? Perdoando as más obras, dando um corpo limpo para começar novas obras, um livro branco para escrever uma nova história. Morrer uma vida velha para nascer uma vida de criança inocente e pura. E vem gente que diz, não precisa tanta coisa, não precisa se santificar, não precisa se purificar. Então o que adianta o Evangelho de Cristo? O que adianta, irmãos, o trabalho de Cristo? Cristo veio porque o mundo estava perdido. E a última chance, é a última manifestação de Deus aos homens. Não é só essa graça aqui. A última manifestação dos homens é a congregação cristã no Brasil. Não. A última manifestação de Deus para com os homens é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o mundo existir, essa manifestação de Jesus Cristo é o único recurso que Deus teve, não teve mais. Deus não teve outro recurso. Será que Deus vai ter que vir aqui morrer? Será que Deus, o Pai, vai ter que entrar num homem, fazer um homem no ventre de uma Maria, para começar um novo evangelho? Dá um glória a Deus, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, viveu dentro do homem, sentindo a dor do homem, a fraqueza, o poder, a virtude, a leviandade da vida, a tentação, a concupiscência. Não pensa que Jesus era um homem anormal, não tem desejo, não tem sexo, não tem prazer. Não, ele era homem, ele tinha todas as qualidades de um homem, porque se ele não tivesse qualidade de pecar, não teria virtude, não teria exemplo para cada um de nós. Ah, ele era morto nisso, ele era morto naquilo. Não, ele era vivo. Ele era um homem que nem o homem normal hoje. Com 30 anos, né, ele foi crucificado, viveu puro, santo, morreu virgem, não teve filho, não teve família. Claro que passou tentação, claro que passou tentação em tudo, a carne dele, mas ele é Deus, era Deus no homem. Hoje o homem Jesus não existe mais, existe Jesus Deus, Filho de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E hoje Deus manda esta palavra, Deus vai tirar nós cada vez mais do pecado e dos erros. Temos que crescer, nos transformar. Há uma divisão, há o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho foi um exemplo de fé. Abriu a porta da salvação, o povo passou como se fosse um batismo, depois o mar não continuou aberto, o mar fechou. Fechou o mar. Nem que eles quiserem voltar, não podiam voltar. O mar estava fechado. Queria dizer, eu abro a porta para entrar, mas a porta para o inferno não abro. A única porta que eu abro é a porta da terra prometida. A única porta que Deus vai abrir é na tua frente, na santidade, é o reino celestial. E hoje Deus me mandou ler esta palavra. Confia na tua santidade. Desconfie da tua consciência quando ela faculta tudo. Não podemos nos recriminar, nos julgar, nos sacrificar, exigir mais do que nós podemos dar. Mas temos que orar, clamar, suplicar, pedir, exigir de nós mesmos. Às vezes exigimos a obediência de um outro, mas não exigimos a obediência de nós mesmos para com a nossa alma. E hoje o Senhor manda esta palavra. A fé sem as obras não vale nada, irmãos. Satanás também crê. Satanás também crê em Deus, mas as obras deles é péssima.
Então eu creio em Jesus. Ah, eu fiz tudo aquilo lá, mas agora eu creio em Jesus. Estou perdoado. Ele continua pecando? Continua pecando? Qual será o pecado maior de Satanás? Não sei julgar também, não sei. Querer tomar o trono de Deus? Vocês já pensaram se ele tomasse o trono de Deus, o que seria o mundo? Nós todos já estamos condenados para o inferno. Já pensou se ele se apoderasse do trono de Deus, do poder de Deus? Vencesse Deus? Nós adoramos um Deus que não exige sacrifício, nem morte, nem dor, nem sofrimento. Ele se sacrificou por todos nós. Ele foi a vítima do holocausto que nos tirou da morte. Certo? Agora, qual será o pecado maior? Claro que contra Deus, usurpar o trono de Deus, mas que pecado infame, que traiçoeiro, que covarde. Não acho outro termo mais dentro da palavra. Covarde, o que eu falei depois? Covarde, imundo, traiçoeiro, bandido, contra Deus, ele não podia nenhum, mas com o poder dele, com a virtude persuasiva dele, com o poder de sedução que ele tem, com o poder maligno, ele é muito superior ao homem comum. Ele é muito superior à mulher comum. É um traiçoeiro. E foi outro nome. Um bandido. Subjuga aqueles que é mais fraco que ele. Escraviza. Mas ele não é mais forte do que nenhum de nós. O mais fraco que está ouvindo esta palavra é mais forte do que todo o inferno que existe no mundo. Covarde, pessoas inofensivas, inocentes, crédulas, aceita, não conhece, se sujeita, se submete, é seduzida por qualquer enfeite, fantasia, mentira, covarde, traiçoeiro, hipócrita, fingido. Será que tem alguém com Satanás dentro dele? Será não? Tem alguém com Satanás dentro dele, ouvindo esta palavra? Se tu não libertar desse bicho, você vai ser tudo o que ele é. Ele faz o ser humano ser o que ele é. Mau, perverso, criminoso, bandido, sedutor, hipócrita, fingido. Mas se você abrir o coração de Jesus, canta lá, música, dá um glória a Deus. Tu serás como Jesus Cristo. Bom, santo, puro, verdadeiro, ordeiro, fiel, honesto, fiéis no trato, no amor, na caridade, na amizade, no evangelho e naquilo que Deus te deu para fazer. Que diferença tremenda, que covarde que ele é, mexer com o ser humano que não tem a força, nem a sabedoria, nem os anos de vida que ele tem, a experiência maligna. Senhor Deus, por esta palavra, põe a inteligência celeste, divina, eterna, de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa cabeça.
pouco a pouco, sem perceber, nas pequeninas causas, nos pequeninos costumes da obra de Deus, podemos ser aquela criatura que éramos antes. Criaturas que nós não aceitamos mais ser. É verdade ou é mentira? Eu falei, preciso de Deus. Não quero ser mais o que eu sou. Preciso ser outra pessoa. Não aceito mais a minha pessoa. Não aceito mais o que eu faço. É verdade ou é mentira? E como eu vou aceitar de volta aquela pessoa imunda? Aquela pessoa pecadora? Que não tinha Deus? Não tinha paz, não tinha amor, não tinha salvação? Como é que eu vou aceitar aquela pessoa? Se ela morreu, que continue morta! Vou ressuscitar um passado, uma cobiça, uma paixão, um erro, uma vida calamitosa, maligna diante de Deus. Que morreu, morreu, irmãos. Nós estamos mortos para o mundo e vivos para servir ao Senhor em espírito e em verdade. E a pessoa diz, isso pode. É só crer em Jesus. Se crê em Jesus, tu serás salvo. Ser batizado e será salvo. E o povo se vangloriava. Sou filho de Deus, sou filho de Abraão, tenho sangue de Abraão. Mas não tinha nem a fé, nem as obras de Abraão. Abraão passou o sangue, mas não passou as obras nem a fé. E hoje Deus vai passar a fé e as obras que é em Jesus Cristo. E o sangue vertido na cruz é para ser clamado nos perigos, nas tentações, nas necessidades, nas causas graves, na depressão, na angústia, na aflição. E quando vemos que o mundo quer renascer, aquele lobo que o Senhor matou no batismo, saímos uma ovelhinha, o lobo morreu, queremos ressuscitar o lobo e dar a ovelhinha para o lobo. Ô irmão, você quer voltar para o mundo? Você quer deixar a graça do Filho de Deus? A troco do quê? Você quer que se faculta? Que faculta? Faculta quer dizer facilitar a tua entrada no céu? Estreita é a porta da salvação, largo o caminho do pecado. Você quer que o Senhor te faculte alguma coisa? Lá eu não preciso disso. Lá eu posso fazer isso. Lá não é pecado. Aqui é pecado. Lá Jesus deixa. Aqui Jesus não deixa. Aqui Jesus não deixa. A irmã escreveu bem essa palavra. A irmã escreveu bem essa palavra. Como é que ela disse?
Já vai terminar a palavra também. Tem uns que apressaram para ir assistir a novela. Tem futebol hoje? Corinthians vai jogar hoje? Não sei. Também não sei. Passamos a confundir amor com conveniência e evangelho com status social. Ele fala aqui que não é por... Está aqui. Antes, tínhamos receio de não agradar a Deus. Hoje, tememos desagradar as pessoas. É a amizade e é a nossa própria pessoa que queremos agradar. Servir a Deus na expressão da verdade, do sentimento cristão do Espírito e do que é espiritualidade. E é ter os sentimentos e já a formação de filhos de Deus. É não temer o inferno, é não temer o castigo, é desagradar a pessoa de Deus, desencantar Ele, desiludir Ele a respeito da nossa salvação. Será que vocês estão entendendo? É mais do que temer. Temer por medo, pelo poder, pela desigualdade de condições, pelo poder que tem de castigar, de excluir. Não é esse o nosso medo. O medo é desagradar a pessoa de Deus. E nós nos submetemos. Sim, porque este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Para encerrar, traduzido, resumido, num funil esta pessoa. A pessoa que peca está trocando Deus pelo pecado. Vocês entenderam isso ou não entenderam? Está trocando Deus pelo pecado. O meu prazer é maior do que Deus. Meu desejo é maior do que Deus. Eu estou trocando o reino do céu por um momento de prazer, de pecado, de vingança, de ira. Essa é a palavra. Resista ao diabo. E ele já está fugindo de você em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Oração fervorosa, viu, irmãos? Nós estamos muito murcho. Todo mundo está murcho aqui. Só eu que estou com fervor. Aleluia. Não abre. Santo Deus, culto glorioso, Jardim Paulista.
pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Irmãos, um culto glorioso onde Deus falou com as nossas almas, né? Nosso querido e amado irmão Paulo Plácido Rodrigues. Deixa aqui, queridos, os pedidos de orações. Deus abençoe a todos.